misteriosa versão beta de Luigi's Mansion. Meus amigos, nós estamos dessa vez no canal da Isadora Game Over, a maior hater de Super Mario Sunshine, muito mais do que eu. Então com certeza é um canal bacana pra gente assistir. Lembrando que todos os links do canal da Isadora Game Over estão aqui embaixo na descrição. Lembrando que se você quiser ter acesso a vários benefícios aqui no canal, como acesso a um mês de conteúdo antecipado pra assistir comentários de todo mundo, todo o meu catálogo do Pitronflix de vídeos exclusivos, séries de bastidores que nunca vão pro ar, apenas pra membros, e o seu nome e avatar em destaque ao longo de todo o vídeo. Considere se tornar um membro aqui desse canal por apenas R$8 por mês, você tem todos esses benefícios. Mais uma vez, lembrando de mandar um grande salve para o nosso membro supremo deste canal, Shadow Dragon God. Beijo no seu coração, meu mano, tamo junto demais. Obrigado por todo o apoio que você tem dado aqui pra esse projeto. E bem, vamos nessa, meus amigos, sem perder tempo, conhecer a versão beta de Luigi's Mansion. Isadora Game Over apresenta... Cara, é muito bom que, além de ter a review, ou falar da beta e tudo mais, sempre tem uma historinha, sempre tem um negocinho acontecendo. Eu acho isso muito bacana. O horripilante especial de Halloween. Dessa vez menos atrasado, não é mesmo? Bom, vamos nessa, né, Quiet? Tá na hora de gravar, então vamos lá. Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu documento a versão beta de jogos que absolutamente ninguém pediu pra... Eu pedi. Aliás, ouço dizer mais. Luigi's Mansion é o melhor jogo do GameCube. Luigi's Mansion, só ele. Já solo Mario Sunshine. Só essa música, só ele tagarelando essa música, balbuciando. Mario já é melhor que Mario Sunshine. O Mario nem precisa aparecer. Deixa o Mario no quadro. Deixa o Mario lá estampado no quadro, sem encher o nosso saco. O Luigi é o dono do GameCube. Que tal? Aliás, deixa eu pegar aqui, ó, o meu chapéu do Luigi pra assistir especial, né? Fazia tempo que eu não vestia ele aqui com vocês. Enfim, vamos lá. Falar sobre. Isso mesmo, estamos de volta com esse quadro do canal que eu definitivamente tava devendo mais um episódio pra vocês faz muito tempo. E que forma melhor de voltar com essa série, se não com um especial de Halloween de um dos jogos que sempre esteve na minha lista de games pra analisar no beta de jogos e que só agora eu achei a hora certa pra analisar ele. Luigi's Mansion. Luigi's Mansion é uma série de jogos que muitos que estão vendo esse vídeo com certeza já jogaram. Eu já joguei o primeiro e o terceiro. Os dois eu joguei em live, inclusive o terceiro foi logo quando lançou, em 2018, não foi? Final de 2018 eu comprei e trouxe pra vocês no final do Facebook Gaming, né, meus amigos? Quem sente saudade do Facebook Gaming? E o Luigi's Mansion também, se eu não me engano, eu joguei na época do Facebook Gaming. O segundo jogo, Dark Moon, eu tinha o 3DS, porque o 3DS ficou no Brasil, né? Eu tenho ainda, mas não tá aqui comigo. E eu cheguei a ter ele pro 3DS, mas eu comecei a jogar e não terminei. E eu queria ter jogado gravando com vocês. Se eu não me engano, saiu uma versão remake, digamos assim, do Luigi's Mansion 2, que é o Dark Moon, pro Switch, né? Eu vou ver se eu consigo pegar e se um dia eu animar de fazer lives, eu trago pra vocês. Mas é uma franquia maravilhosa, todos os jogos são muito bons, de verdade. Se você tem um pouco de preconceito, tipo, ai, Luigi's Mansion, nada a ver, ai, sei lá, se você acha que é muito assustador, não é. Se você acha que é muito idiota, não é. É um jogo bom, na medida. Vá e seja feliz. Ai, mas eu não sei, o primeiro jogo, joga o 3. Joga o 3, começa pelo terceiro, você não vai perder nada. E é maravilhoso, é muito legal, muito gostosinho de jogar. Tem até um modo co-op muito interessante que eu não testei, mas eu tô ligado que tem também pro Switch. E é uma que eu tenho um certo carinho também. O Luigi é um dos meus personagens favoritos da série Mario. E ter uma série de spin-offs exclusivamente pra ele é algo que eu sempre apoiei. Principalmente quando o que temos é uma franquia cuja gameplay não tem nada a ver com o universo Mario, mas que ainda assim é tão da hora de se jogar. Ainda bem, é bom que não tenha nada a ver com a franquia principal do Mario, porque não é um jogo de plataforma, é um jogo que tu tem um fucking aspirador de pó que tu suga os fantasmas e bate nele de um lado pro outro. Que é coisa melhor que isso, pô. Explorar uma mansão toda esquisita enquanto desvenda puzzles e sair por aí caçando fantasmas com o Luigi nunca deixa de ser divertido. E foram incontáveis as horas que eu já passei fazendo isso no meu velho 3DS com o lindo e belo Luigi's Mansion Dark Moon. Como já dá pra perceber, eu realmente tenho um gosto bem grande por esses jogos. E por mais que eu ainda não tenha jogado o Luigi's Mansion 3... Você jogou Mario Sunshine, tá fazendo Kaizo Mario Sunshine e você não jogou Luigi's Mansion 3. Isadora, eu vou ter que dar dislike no teu canal. Não tem como, desculpa. Me desculpa, você vai fazer um review da beta, não sobra nada pro beta, né? Pro beta do Luigi's Mansion, né?
Por favor, larga esse Kaizo Mario Sunshine aí, vai jogar Luigi's Mansion 3. Por favor, pelo bem da tua saúde. É sério, é sério. Porque eu moro no Brasil. Ele parece ser um game incrível e é um que eu realmente quero poder zerar assim que possível. Porém, eu acho que dá pra comprar usado, deve ter na OLX, nesses marketplaces, deve ter alguém vendendo um Luigi's Mansion usado. Por menos de 350 reais, muito provavelmente. Tem um certo jogo dessa franquia que sempre me chamou mais a atenção pelo quão inovador e diferente ele foi pra época. O primeiro Luigi's Mansion lançado lá pro GameCube em 2001. Cara, 2001, mano. Esse jogo não parece ser de 2001, esse jogo é muito bom. Sério. Eu tava pegando pra rejogar no online do Switch. Esses tempos atrás eu comecei a jogar, eu joguei acho que foi, sei lá, 1 hora no máximo, entre meia hora e 1 hora mais ou menos. Porque é o que eu tenho de tempo ali, né? Às vezes eu almoço, aí eu falo, pô, vou esperar a comida baixar pra eu vir aqui trabalhar nas minhas coisas e tal, gravar. E aí eu vou lá e jogo um pouquinho. Atualmente eu tô jogando Ori and the Como que é? Ori and the Blind Forest, né? Eu acho que é isso o nome do jogo. É o primeiro deles pro Switch. E eu tô gostando bastante. É estilo Hollow Knight, é estilo Metroidvania, né? E eu gosto desse tipo de jogo. Às vezes eu me sinto um idiota, perdido, mas eu gosto. Mas eu quero pegar pra continuar jogando o Luigi's Mansion, porque mesmo eu já tendo zerado, é muito bom. É muito e principalmente o desenvolvimento e versões betas dele. Pois é, caros amigos, acontece que muita coisa rolou até que o primeiro jogo de GameCube saísse como conhecemos hoje em dia. E inicialmente ele nem ao menos teria relação com a franquia Mario pra... Ó, Luigi no passinho, hein? Faz o passinho do Romano, o cara todo travado, início de conversa. Eu sempre gostei como esse jogo tem uma atmosfera meio diferente em relação ao Luigi's Mansion 2 e 3. Eu não sei explicar, mas ele tem uma vibe mais isolada e dark comparado aos outros jogos. Tem até a teoria do Luigi enforcado, né? Não sei se vocês já viram da teoria do próprio Luigi's Mansion. Tem uma hora que dá um raio e aí a sombra do Luigi, assim, parece que ele tá enforcado. Eu acho que é lenda urbana, eu acho que isso aí é meio coincidência. Não foi a intenção da Nintendo fazer isso, mas de fato eu acho ele um pouco mais dark mesmo do que o 3. O 3 ele é mais... Ele não é mais family friendly, mas ele é um pouco menos dark do que o primeiro. Eu entendo o que a Isadora tá falando aqui. E muito disso se deve pelo desenvolvimento curioso que esse jogo teve. E é por isso que no Battle de Jogos de hoje iremos entrar a fundo sobre a longa história de desenvolvimento de Luigi's Mansion. Vamos falar sobre as versões betas, conteúdos descartados, diferenças para a versão final e por aí vai. Portanto, já peguem seus doces de Halloween, se ajeitem em seja lá onde vocês estão sentados e preparem-se para caçar fantasmas por aí. Porque no vídeo de hoje iremos documentar a história de desenvolvimento de Luigi's Mansion. Tem um Luigi que eu acho que é a tela de Game Over, que ele é todo estranhão. Eu espero que a Isadora fale dele, porque até hoje eu não entendi. O que é aquele Luigi? Ele é muito diferente do Luigi, de qualquer Luigi que a gente já viu até hoje. E ele meio que não aparece mais depois dessa aparição dele no Luigi's Mansion. Você tá ligado qual que é? Aquele Luigi meio... uma cara assim... semblante caído, cara, que primeira vez que eu vi, falei, mano, mãe, me dá o Nesquik de morango aí que eu me borrei. A história de Luigi's Mansion se inicia em algum ano por volta de 1999, quando o Nintendo 64 já estava envelhecendo e estava quase tomando um pé na bunda da empresa. Nessa época já tinha ficado mais do que claro que o 64 era um console bem mais fraco comparado ao seu principal concorrente, no caso o PlayStation 1. Olha, agora vem aquele momento maravilhoso que é a auto-informação tirada do brioco. Eu não acho que o nosso amigo Nintendo 64 seja inferior ao PlayStation 1. Porque o cartucho dava algumas vantagens pro Nintendo 64. Eu acho que o modo como o console foi construído também, ele dava algumas vantagens. Eu acho que ele não era visto na época como tão fraco assim perante o PlayStation 1. Inclusive, o próprio GameCube, que era CDzinho piquititico, o CDzinho da Coca-Cola, ele era mais potente do que o Play 2. E a gente tem até aquela história, né? Que o Resident Evil 4 saiu pro GameCube, aí depois era pra ser exclusivo, aí... basicamente deram um chute na bunda da Nintendo e foram para outras plataformas. E tem até pro Zibo, né? Mas eu acho que o grande defeito do Nintendo 64 era o fato de ser cartucho. Então cabia menos coisa. Por isso que Final Fantasy foi pro PlayStation. Algumas outras franquias também migraram pro PlayStation, até pelo suporte da Sony. E pelo fato de ser CD.
mais fácil, né? E aqui no Brasil, eu acho que o Nintendo 64 foi menos reconhecido, foi pior do que o PlayStation por conta do preço dos cartuchos. Do CD a gente tinha pipipichu, né? Era mais fácil. Por isso que eu, inclusive, fui ter um PlayStation e não um Nintendo 64. Apesar de amar, né, a Nintendo e querer muito ter um Nintendo 64. Já contei pra vocês essa história 412 zilhões de vezes, né? Mas enfim, não sei se eu tirei da bunda essa informação, mas é o que eu acho. E a Nintendo, percebendo isso, já tava dando início ao desenvolvimento do seu sucessor pra assim poder ficar a par da concorrência. Esse que viria a ser o Nintendo GameCube. Pam. Mas... Eu não lembrava! Droga! Eu sabia que tinha... Caramba! Eu apaguei da minha memória essa informação. A Isadora Game Over postou no Twitter... Não, cara, esse chapéu aqui, ó, tá estranho. A Isadora Game Over postou no Twitter uma vez, isso foi ano passado, essa intro do GameCube. Eu não sabia onde que ela ia aparecer, eu acabei de descobrir. Muito bom. Obrigado, Isadora Game Over. Valeu pela moral aí, ó. Tamo junto. Em primeira mão, meu react do react do 1 Mega, mano. Muito bom. É claro que ainda tinham outros jogos sendo feitos e planejados pro 64, como o Paper Mario, Kirby 64, que um dia a gente ainda vai chegar na retrospectiva Kirby, e entre outros jogos que saíram ali no comecinho dos anos 2000. Um dos conceitos da empresa para um game novo nessa reta final do Nintendo 64 foi uma estranha ideia de um jogo de exploração protagonizado pelo Mario, que seria ambientado numa espécie de casa gigante. Porque o Mario, mano, melhor decisão da Nintendo foi ter botado o Luigi. Aí o Mario toda vez, mano, deixa o cara descansar. Oh, não, eu gosto do Mario. Eu ia falar assim, ninguém aguenta mais o Mario. A gente aguenta. Eu aguento o Mario. Só que assim, pô, deixa vir o Luigi também de vez em quando. Decisão acertadíssima da Onde a Nintendo. gameplay seria baseada em explorar diversas salas diferentes, inspiradas naquelas dungeons do The Legend of Zelda. Só que eles ainda estavam bem confusos do que fazer com essa ideia, tanto que de início eles nem sequer sabiam se o jogo seria mesmo do Mario, se seria um RPG, um spin-off, ou seja lá o que for, pelo quão diferente essa ideia era. E até o conceito da casa gigante foi trocada por um de uma casa ninja japonesa que... Não. Ok, estamos vivendo na boa timeline. A timeline onde deu tudo certo. É o good ending do jogo do Mario. São basicamente aquelas casas com uma arquitetura clássica oriental que são bem comuns de se achar em Belo Horizonte, obviamente. Porém, depois eles reformularam isso pro jogo se passar agora dentro de uma espécie de casa de bonecas, já que assim, o jogador poderia explorar salas olhando através de uma das paredes que ficaria transparente na câmera. Ah, ok. É mais ou menos o conceito que a gente tem nos jogos do Yoshi. Os jogos do Yoshi, geralmente, eles são os diferentões. Eu peguei pra jogar aquele Crafted World lá, que é do... É esse, né? Ou é o... Ah, é aquele que é o papelão. É um monte de papelão. Eu achei muito legal. É um conceito maravilhoso. Tem a hora que tu bate no negócio assim, aí os papelão faz assim, tu fica com a outra visão, fala, caramba, mano, a câmera girou aqui, aconteceu um negócio muito doido. A Nintendo sempre teve, né, esse desvaneio de fazer esses jogos assim. E conforme, né? Eles foram desenvolvendo o sistema de iluminação e sombras dentro do lugar, o time envolvido experimentou tentar deixar o lugar bem apagado em meio à escuridão. O que, por fim, levou a transformar a tal casa de bonecas em uma mansão mal assombrada, com uma arquitetura meio americana, meio europeia, segundo os próprios cabeças do jogo. Além de estar infestada com fantasmas do mal. O que, ok, é legal e tal, mas isso ainda era pra ser um jogo do Mario. E como a personalidade forte e corajosa do encanador não ia se encaixar com esse ambiente mais diferenciado, ele ia solar os fantasmas, ele ia entrar, hey, hello, let's go. Tinha que botar o cagão do Luigi. Cara, o Luigi, eu acho que, assim, falando de família agora, o Luigi, ele pega e ele carrega todos os traumas dos dois irmãos. Ele sempre fica à sombra do irmão dele, então, olha, o Luigi precisaria fazer uma terapia da boa, viu? Porque, Luigi, você não é pior que o teu irmão. O teu irmão, ele só é amado pela mídia. Você, meu amigo, você tem o povo. Quem gosta de você são as melhores pessoas. Por isso que eu prefiro até o Luigi do que o Mario. Você vê lá o final do Mario Tênis, que o Mario pisou no tênis do Luigi... A partir daquele momento eu não gosto mais do Mario. Não sou mais amigo do Mario.
terminei relações com o Mario, agora eu estou amigo do Luigi, meu melhor amigo. Acharam melhor botar o nosso mano Luigi no lugar do Mario. Afinal, ele tem uma personalidade mais tímida e desajeitada, e isso combinaria perfeitamente com os fantasmas da mansão. Sem contar com a ideia de fazer o protagonista usar um aspirador de pó pra pegar os fantasmas, que é algo super estúpido, mas que na prática é bem carismático e engraçado. Sim. E eu queria que fosse assim na vida real. Apesar disso, o time ainda era meio relutante com a ideia de adicionar outros personagens da série que não fossem apenas os dois irmãos. Até porque eles queriam que esse jogo fosse algo completamente diferente de tudo que a gente tinha visto na série até então. Então por isso vocês têm que adicionar outros personagens, pra mim tá óbvio isso. O que explica o porquê tem tantos fantasmas no jogo final que tem um estilo diferente dos Boos normais. Entretanto, essa ideia não foi muito pra frente e eventualmente personagens como os Toads e o Bowser foram adicionados em alguns lugares. É verdade, mano, a gente tem o Bowser no final, mano, nada a ver esse Bowser, cara. Nada, eu acho que nos próximos jogos eles não colocaram, assim, no 3 eu tenho certeza que não colocaram, ou eu estou simplesmente tirando essa informação da minha bunda, porque eu não lembro, faz tempo que eu zerei, mas eu tenho quase certeza que não, é o King Boo, direto. E no 2 eu não sei, porque eu não cheguei até o final, mas tem o Bowser? Eu acho que não. Gente, o Bowser não tem nada a ver com o Luigi's Mansion, mano. Tudo bem que eu entendo, ai, mas não é o Bowser. Eu sei, eu já zerei, mas tem ele ali. Você vai falar que isso aqui não é o Bowser? E tá, a ideia do jogo e os primeiros passos já estavam aí prontos, mas e agora? Será mesmo que daria certo lançar esse game pra um console que já tava quase sendo substituído por um novo? O 64 tinha muitas limitações e dificuldades chatas que impediam os desenvolvedores. Ó, fangame feito por Papra M46. Eu nunca ouvi falar desse fangame, inclusive fiquei interessado em trazer pro canal principal, hein? Luigi's Mansion de 64. De facilmente desenvolver jogos e mecânicas pra ele. E a essa altura do campeonato, um jogo como Luigi's Mansion provavelmente não venderia tão bem assim no console. Então foi pensando nisso que os envolvidos no projeto só se olharam e falaram: tá, foda-se o 64, só vem pra cima, GameCube. E dessa forma, ambos, o Nintendo GameCube e o Luigi's Mansion, começaram a ser desenvolvidos ao mesmo tempo. O que eu acho que foi uma ótima estratégia, né? Games de final de geração, eles vão extrair o máximo do console, de fato. Seria um jogo muito mais trabalhado do que o Mario 64, em questões técnicas, porque o time já dominaria o Nintendo 64, mas foi a melhor coisa. É igual o próprio Mario 64, que a princípio ele ia usar o mesmo chip do Star Fox, do Super Nintendo, e ia sair pro Super Nintendo. Cara, imagina o Mario 64 de Super Nintendo, nada a ver, mano. Melhor escolha foi ter migrado pro 64. E aqui é a mesma coisa. O grande problema é que o GameCube, ele já foi um console que não foi tão bem assim. Ele não é um console ruim. Ele não é o Wii U. Mas ele meio que não caiu na graça, assim, da galera. Até porque nós estamos falando de PlayStation 2, né, meus amigos? Que engoliu o mercado, né? Que não sobrou nada pro GameCube Betinha, pobre coitado. E isso meio que ofuscou o Luigi's Mansion. É uma pena, porque é um baita do jogo. Agora, por outro lado, ofuscou um jogo muito ruim do Mario, que eu fico muito feliz que foi pro GameCube e não foi pro 64 e muito menos pro Wii. Aquele jogo mesmo, que saiu dia 17 de julho de 2002. Você pesquisa aí depois. O novo filhote da Nintendo, até então chamado de Projeto Dolphin, possuía um hardware muito melhor de se desenvolver do que o 64. E a partir disso, muitas mecânicas novas puderam ser realizadas no projeto. Como, por exemplo, um melhor sistema de iluminação com sombras fortes, que poderia ser colocado em objetos separados com formas e direções diferentes em tempo real. A opção de usar dois analógicos para controlar o personagem e a lanterna ao mesmo tempo, já que o controle do GameCube era só um pouquinho melhor que o do 64. Eu gosto do controle do 64, mas eu entendo quem não gosta, eu entendo quem odeia. E eu só não faz sentido pra mim aquelas pessoas que falam: ai, eu não tenho 3 mãos pra controlar o controle. Ah, gente, pelo amor de Deus, seu QI é 2? Ou você segura no esquerdo ou você segura no meio, pô. É só segurar, ou você segura aqui ou você segura aqui. É simples, pô. E eles puderam pedir alterações no controle final pra se encaixar melhor pro jogo, e principalmente gráficos muito mais polidos e com expressões dinâmicas na cara dos personagens, o que influenciou muito na movimentação do Luigi ao longo de todo o jogo. Tanto que, curiosidade, as cutscenes do começo e do fim do jogo tiveram seus movimentos feitos a partir de motion capture, que, pra você que não sabe, é a prática de usar gravações de pessoas reais como referência para animações em 3D.
Uau, eu não sabia disso não. Essa cutscene do começo lembra a cena do Luigi no filme do Mario, né? Do primeiro, né, no caso. O que já foi usado até mesmo pra grandes filmes como A Casa Monstro, por exemplo. Peraí, duas mídias diferentes de Casa Mal Assombrada usando motion capture lançados no intervalo de 4 anos? Não, é só coincidência mesmo. Outros pontos importantes. Eu nunca assisti essa Casa Monstro, a capa dele não me dá muita vontade de assistir, não. Foram definidos nesse ponto do desenvolvimento também, como a história, que é que conhecemos o Luigi caindo no golpe do tigrinho e achando que ele ganhou uma mansão, e daí tendo que salvar o Mario do Rei Boo com a ajuda do Professor Desastre. Sim, esse é o nome dele em português, caso você não saiba. Caramba, Desastre, genial, uau. O lance é que eu chamo ele de Dr. Gado demais, porque é o Egad, não é? Além do lance de ter que se aproximar dos fantasmas e ligar a lanterna pra poder capturar eles com o Sugo Spectrum 3000. E o uso do Game Boy Horror pra se guiar nos 3 andares da mansão, uma vez que nem todos os botões do controle do GameCube estavam sendo bem usados. Coisas que o próprio Shigeru Miyamoto queria que tivesse no game, segundo entrevistas do guia de jogador dele. Fora aspectos tipo a dificuldade, que foi melhor equilibrada, e um esquema de controles que só usaria um dos analógicos pra se jogar, que infelizmente foi descartado e nunca foi pro game final. Mas não seria melhor mesmo ter os dois analógicos pra controlar? Eu acho melhor. Tu controla o personagem e a lanterna no outro. É tipo um FPS, a Nintendo foi pioneira nisso. Por que por algum motivo seria melhor usar um controle só? Ou usa um controle só e era pra usar dois e ficou ruim porque usou um só? Ah, eu não sei, nessa etapa do processo eu já não sei, gente, desculpa. E colocaram um botão só pro Luigi gritar também. Mario! As coisas estavam... Isso é bom? Isso é legal? Tudo bem, tanto com o console quanto com o jogo. E agora a gente já estava nos anos 2000, ou seja, já estava na hora de mostrar um pouco do jogo pro público. Mano, anos 2000 foi há 26 anos atrás. 26 anos atrás. Pois é, toda vez que eu vejo um ano velho, assim, igual ao ano 2000, eu paro pra pensar, caramba, 2000 não é tão longe assim, porque eu lembro de 2005, 2007, eu já era uma pessoa crescida nessa época. Eu falo, mano, eu tô velho demais. Eu não sei se vocês compartilham dessa mesma ideia que eu, mas... O que levou a um teaser em FMV do Luigi's Mansion sendo mostrado no evento Space World da Nintendo em 23 de agosto daquele ano. Isso aqui tá parecendo vídeo de iceberg, né? É legal dividir em sessões assim, fazer um negócio legal. Esse trailer era apenas uma recriação do que o jogo poderia se tornar no GameCube e não era realmente imagens da gameplay de verdade. Mas ainda assim, nela podemos ver o Luigi entrando na mansão, com esse shot aqui sendo usado na tela de pause, tomando um sustão dos fantasmas e tendo... Caramba! Eu gostei como esse trailer aqui, ó, o Luigi é muito expressivo. Sério, muito legal. Eu não sei se não daria pra fazer isso no GameCube, mas eu acho que se eles adotassem essa direção de arte, ficaria ainda melhor. E tendo em seguida uma montagem do Luigi se atrapalhando todo na mansão. Até que no final, isso aqui acontece. Esse é o Luigi. Esse é o Luigi que me traumatizou. Cara, nada a ver, com certeza mano. Já deve ter visto essa imagem do Luigi rodando por aí na internet e... Tem ele no mod do Friday Night Funkin', pô. Ele tá em todo lugar. Em algum contexto de teoria ou creepypasta. E eu, quando mais nova, igualmente achava desconfortável ver o Luigi com essa cara toda deprimida e estranha. Parece algo fan-made que realmente não era pra estar no jogo oficial da Nintendo. Muito se especulava na internet se esse clipe do Luigi de fato era pra estar no game final, como uma tela de game over ou algo assim, mas nada nunca foi realmente comprovado. Pelo fato desse primeiro trailer ser apenas uma representação do que o jogo viria a ser de verdade, não é difícil de se imaginar que isso foi apenas um shot que pretendia ser usado em mais propagandas e trailers depois, algo que de fato viria a acontecer em mais anúncios do jogo posteriormente. Então é bem provável que isso não se passe de puro material promocional pro jogo mesmo. Mas que é bizarro insultar esses materiais, isso de fato ninguém pode negar. Avançando pra 2001, chegamos no trailer e na build da E3 do Luigi's Mansion, que Saudades E3, né? Tá aí uma coisa que, poxa vida, eu infelizmente nunca vou poder aproveitar porque não existe mais, mano, olha só. Ah, que triste, né? Pô,
Era a maior feira de games do mundo, né? E aí agora a gente tem um monte de eventos todos diluídos, basicamente. A gente até tem algumas, a Summer Game Festival, a gente tem Tokyo Game Show, Brasil Game Show, a gente tem aquela Gamescom também, mas a E3 era a E3, né, mano? Infelizmente eu não vivi isso e nunca vou viver, né? Até porque eu tô longe dos Estados Unidos. Eu tô muito mais longe dos Estados Unidos que vocês. Seria mais difícil estando aqui e ir pra E3, mas enfim, pelo menos existindo eu teria essa chama dentro de mim, essa possibilidade dentro de mim. Agora não tem Apesar como, de né? reusar Não existe bastante mais. imagens do anúncio da Space World, ainda mostra pela primeira vez gameplays de duas builds diferentes do jogo. Uma que foi feita pra ser mostrada só pra aquela E3 e outra que veio da Nintendo Difference, que era basicamente uma campanha de marketing pra empresa naquele tempo. E aqui a gente tem coisa pra cacete pra comentar, então apertem os cintos porque a coisa fica bem legal a partir de agora. Vamos nessa! Primeiramente, pela build ser apenas uma demo pro pessoal poder dar uma olhada no jogo, é possível ver esse tempinho aqui no canto que quando atingia 1h30 da manhã, terminava a demo e também mostrava o professor Desastre te ligando pra, sei lá, encher o teu saco. Mas Ah, era tipo um Five Nights at Freddy's, pô. Deu às 6 horas da manhã, acabou. Dane-se, aonde você tá, o que você tá fazendo, é isso, fim da demo. na gameplay em si tem um monte de coisas diferentes da versão final. Os ícones da interface da tela eram todos diferentes, o contador de moedas não se encontra presente durante a gameplay, a lanterna do Luigi não estava presente na cutscene inicial, o Game Boy Horror era apenas um Game Boy Color normal, muitos efeitos sonoros são diferentes, o que talvez possa ser por conta da edição do trailer, mas pode ser algo da própria build também. O Soco Spectrum 3000 tinha um design bem diferente. Nossa, parecia um, sei lá, mano, um tambor aleatório. Ainda bem que fizeram de fato bonitinho, né? Parecendo um aspirador de pó, né? Mudava sua saída de acordo com a habilidade que você tivesse usando dele, além de ter uma estranha mecânica em que ele superaqueceria e eventualmente explodiria caso tu usasse ele por tempo demais. Tá pegando fogo, bicho! É o aspirador controle O que remoto. seria medido através desse medidor aqui embaixo, que no jogo final se tornou um medidor dos poderes de fogo, água e gelo. O contador de moedas fora do trailer, que também era diferente, e incluía uma animação de uma moeda girando. O HP era medido através de uma fração ao invés de apenas um número isolado. A porta para a área 2 não era bloqueada por vinhas e tinha um estilo diferente. As caixas de diálogo possuíam outra coloração. O jogo no geral era bem mais escuro e com menos fonte de iluminação. A lanterna ainda não poderia ser desligada com o botão B. Cara, dá pra ver claramente que era tipo assim, ó, a gente tá correndo pra fazer esse jogo aqui, isso é o que a gente conseguiu fazer até agora. Tem um monte de coisa, não é placeholder, né, porque está no jogo de fato, não tem nada ali que vai ser, que tá cagado e vai ser substituído. Mas assim, dá pra perceber que tem muita coisa que não estava polida. E isso faz sentido, o jogo não foi lançado ainda, eles estavam trabalhando no jogo, ao mesmo tempo que estavam fazendo versões jogáveis pra colocar em eventos pra galera jogar e entender o que era o jogo, O né? que dificultava em capturar os fantasmas. O radar do Game Boy Horror originalmente detectaria todo e qualquer tipo de fantasma além dos blues normais, o que seria útil para escapar desses inimigos descartados chamados de bashers pelos fãs, que simplesmente tiraria metade da sua vida e ainda limitaria seu HP para 50 por alguns segundos. Caramba, mano, simplesmente o pior inimigo de todos. Não sei se foi uma boa ter tirado, ele poderia ser um chefão de alguma parte, talvez, né, não sei. Nossa, como eu me pergunto por que tiraram isso, né? E pra fechar essa parte, os Bulls originalmente seriam menores e nem ao menos te atacariam, parecido com aqueles fantasminhas menores que ficam por aí. O Luigi poderia agachar com o botão Z, algo que até hoje não se sabe por que seria usado. Será que ele faria o Yahoo do Mario? É a única explicação pro personagem agachar, mano. Como assim? Só se tivesse partes do jogo que ele só passaria agachado, né? Ele vai andandinho assim, agachadinho. Se tivesse, sei lá, uma parte que é um buraco que você tem que entrar, sei lá, né? Os dois analógicos eram invertidos e te obrigavam a andar com o analógico direito e mexer o aspirador com o analógico esquerdo. Nossa, não, cagado. A tela de título te permitia pular a intro inicial, que nesse caso a intro tinha uma apresentação em ângulos de câmera extremamente diferentes. A mansão originalmente seria do Egad, que aqui era chamado por Dr. Elvin Gad com apenas um D, o que explica o porquê não ter o laboratório dele fora da casa na intro. Os fantasmas seriam de cores aleatórias ao invés de terem cores específicas dependendo do tipo de inimigo que eles são. A tela de pause tinha um simples texto escrito pause ao invés de ter um buzinho no lugar. A sala da galeria tinha um corredor bem maior. Cara, eu tô ficando sem ar, Isadora, respira um pouco, pelo amor de Deus. É muita informação. Assim indicando que talvez teríamos mais Portrait Ghosts pra coletar. O quarto da Lydia tinha 2 camas ao invés de apenas uma, além de não precisar... No meio do caminho ela separou do cara, né, mano?
É isso aí, na verdade, assim, quando você tá casado, você tem uma cama maior, né? Não é 2 camas. Mas às vezes eles tinham 2 camas de solteiro e juntava, né? Tem uns hotel que você vai que é assim, que é 2 camas de solteiro que puxar a cortina pra poder chamar a atenção dela e a capturar. A sala de jantar tinha uma porta inutilizada e um relógio que depois foram trocados por um armário e um pedestal pegando fogo. E claro, muitos outros objetos e fantasmas estavam em lugares diferentes comparados ao produto final. Ah, mas é isso aí, você ia ficar até falando até amanhã, né? De fantasma em lugar estranho. A única coisa que eu olhei assim e pensei, caramba, nada a ver isso aí na beta é os fantasmas serem menores e não dar dano. Pô, aí não faz sentido. Aí tu vai andar e ficar só ficar sugando. Vai ficar só mamando os fantasmas, mano. Não faz o menor sentido. Ainda bem que eles trocaram isso também, né? Que eu não vou gastar muito tempo falando sobre, já que são coisas bem menores e não vale tanto a pena assim de se comentar sobre. A última coisa dessas builds que eu acho que é interessante de comentar são 3 músicas diferentes que foram descartadas, que dão pra ser ouvidas ao longo das gameplays que foram encontradas. Entre elas temos esse tema beta do Professor Desastre, que tinha outra melodia e que só tem essa versão de baixíssima qualidade pra ser ouvida. Caramba, parece que eu tô ouvindo aquela galera que fala, ó, registrei a conversa do Alien aqui, mano. Que qualidade horrenda. Temos também um tema exclusivo para salas escuras, que tinha uma melodia mais puxada pro eletrônico sintetizado e que não se sabe por que não foi usado no final. Ah, sim, eu achei meio... essa música, parece canção de niná de criança. Não sei se foi tão ruim assim ter tirado não, viu? Achei que ia ter o Alok ali. Soy el fogo que... Não, é só um... Paia. E por fim, temos uma versão beta do tema principal do jogo, que usava outros instrumentos completamente diferentes, também puxados pro sintetizado. E, bom, apenas sintam a brisa desse negócio aí. Cara, isso não passa vibe de jogo de terror nem aqui nem na China, mano. Sério. Ainda bem que eles trocaram, ainda bem que eles pensaram, pô, isso aqui tá com vibe de, sei lá, mano, abertura de show de balada. Indo agora para algumas diferenças em revistas mais próximas do lançamento final, temos algumas screenshots antigas da edição número 149 da Nintendo Power, com mais algumas mudanças notáveis nas fotos. Como nessa foto aqui, em que a chave mudou de lugar e agora não fica mais dentro do baú, essa em que tem uma escada perto dos tambores do conservatório, junto de mais saxofones nas paredes, essa da varanda da mansão que não tinha o Toad e tem outro ângulo de câmera com menos árvores no fundo, outra que mostra 3 potes de planta e janelas de metal na sala da academia. Cara, isso aqui parece jogo dos 7 erros, mano. Ela tá falando, eu tô tentando encontrar o que tá acontecendo. Qual é a diferença aqui? Meu Deus do céu, é muito rápido, é muita coisa. E essa em que os tapetes ficavam em cima de 2 mesas na sala dos troféus. Além de ter um suposto fantasma caçador nessa sala que iria tentar matar o Luigi segundo a revista. Coisa que era só mais uma das mentiras que a Nintendo Power contava na época e que mesmo assim virou um mito do jogo por muito tempo. Claro, se eu vejo, eu leio um negócio na Nintendo Power, eu vou acreditar, pô. Bagulho simplesmente fake news absurda. Com alguns até mesmo acreditando que o fantasma estava presente na versão japonesa e que na verdade foi descartado para evitar que o uso de armas dele levasse a classificação indicativa do jogo. Tudo isso por conta de uma simples brincadeira que os caras colocou na revista só porque sim. Poxa vida, valeu mesmo, Nintendo. Melhor referência, gostei. Ainda nessa foto podemos perceber esse medidor de fantasmas que é bem semelhante ao medidor de elementos do Silgo Spectrum 3000 e que ainda
ainda tem os códigos presentes no jogo final, assim permitindo que hackers o colocassem de volta no jogo. Esse medidor conta quantos fantasmas você coletou e vai até 10 antes que fique travado com a barra cheia, só sendo possível resetar ele caso tu saia da área atual da mansão. E também essa câmera em primeira pessoa é presente no Game Boy Horror, que não se sabe por que serviria e infelizmente não foi usado no produto final. Pô, ainda bem, não faz sentido nenhum. Acho que eles tinham que otimizar o game e pensou, por que tem isso aqui? Essa câmera mostrando em primeira pessoa o que tá acontecendo, mano. Virou Luigi's Doom agora o negócio? Ufa, finalmente acabou essa parte. Ai, eu falei que tinha bastante coisa, não falei? Realmente, Luigi's Mansion tem muitas builds e prints de tudo que é canto pra se analisar e Isso aqui é muito legal, porque nessa época aqui, aparentemente, nos Estados Unidos e no Japão, era mais comum as pessoas terem câmeras pra filmar as paradas, então a gente tem muito material pra analisar. A gente tem a versão ali demo, as builds demo praticamente completas, a jogatina completa, então dá pra pausar e ficar vendo exatamente o que tá acontecendo. Coisa que, por exemplo, em Mario 64 já não era tão assim. A gente tem bastante conteúdo de beta que a gente consegue ver, pessoas que gravaram em feiras e eventos, mas não era tão assim. E é engraçado pensar que hoje em dia meio que não tem mais isso, né? Meio que, bom, eu não sei. Hoje a gente tem tecnologia, câmera, celular pra filmar as paradas, mas ainda rolam essas demos, essas build demos em eventos. Eu lembro que na BGS, por exemplo, o Luigi's Mansion 3, ele tava lá numa cabininha lá, escondidinha pra você ir lá e jogar. Aí falava, ah, não pode filmar, não sei o quê, mas já era praticamente a versão que ia sair do jogo. É tipo assim, eu acho que na verdade o jogo já até tinha saído e tinha essas cabines pra você poder testar se você não tinha jogado ainda. Agora, o jogo em acesso muito antes, cara, eu não sei, eu acho que a Nintendo hoje, por não ter mais E3, essas coisas, eles convidam os influenciadores, a.k.a. pessoas que não jogam hack rooms, bootlegs e fangames, assim como eu, e até assim como eu dando Game Over também, abrindo um parênteses aqui. A Nintendo gosta de chamar essa galera, vem pros Estados Unidos pra jogar aqui as paradas. Quando eu vou ser chamado? Nunca, eu sei disso, porque, infelizmente, ou felizmente vai, não é infelizmente não, eu trago esses jogos feitos pelas comunidades. E ainda bem, né, que tem pessoas como eu, não tô me vangloriando, quem sou eu na fila do pão, eu sei, mas ainda bem que existem pessoas assim, com esses conteúdos no Brasil, porque senão, se a gente fosse só jogar as paradas ali, bonitinhas, oficiais, a Nintendo soltou esse jogo desse jeito, Mario Odyssey, eu não posso pegar o mod que coloca o Yoshi jogável o jogo inteiro, eu não posso pegar o mod que coloca o Bowser no Mario Odyssey ali pra você controlar ele, não. Então assim, desculpem o meu desabafo, eu não sei se vocês concordam comigo sobre essa questão, vocês concordam comigo que a Nintendo tem essa política ainda até hoje engessada, porque sinceramente, eu vejo as outras empresas com uma visão muito diferente sobre isso. Eu sei que propriedade intelectual é propriedade intelectual, mas assim, são fangames, hack rooms, bootlegs e jogos, whatever, que os criadores não ganham um tostão, eles fazem porque eles gostam do personagem. É isso, basicamente, não tem lucro envolvido na parada. Até hoje, no meu canal principal, sabe quanto dinheiro eu gastei pra poder baixar e ter acesso aos jogos, fangames, hack rooms, bootlegs? R$0. R$0. Não teve um jogo que eu trouxe até hoje que eu tive que comprar. Eu falando assim, de hack room, fangame e bootleg. Nada. E eu não consigo entender por que tem essa trava da Nintendo. São as pessoas mais talentosas que eu já conheci. Você pega o cara lá, o que faz as hacks de Mario 64 lá, que é o Case Emanuel. Mano, ele otimizou tanto o Mario 64, que é bizarro a diferença de ver a versão dele rodando no console. E a Nintendo caga pra essas pessoas. Aí você pega a SEGA, exemplo que eu dou sempre. Pegou a galera e trouxe ela pro time pra fazer o Sonic Mania, que é pra mim é o melhor jogo em pixel art do Sonic de todos. Disparado. Trouxe a galera da comunidade. Bom, eu não vou ensinar a Nintendo, não vou ensinar o padre a rezar o vigário, né, gente? Quem sou eu? Mas é triste pensar que hoje funciona dessa forma, né? Abrindo aqui um parênteses, desculpa o meu desabafo pessoal sobre essa questão. Já cada vez mais diferenças. Mas o principal, que era mais importante, eu creio que eu já consegui cobrir, felizmente. E, cara, eu não vou mentir que eu tinha esquecido o quão difícil era fazer esse tipo de vídeo, hein? Eu acho que um leve descanso seria bom agora. Não, sério que vai começar de novo essas ligações no meio do vídeo? Ok, vai. Alô, quem que é dessa vez? Fala, galera! Pô, que susto, Sinker, tu mal liga e já chega assim, viado. Pô, você tá ligado que eu sempre cumprimento as pessoas assim, tá ligado? E né, você tá gravando, aí eu queria fazer uma participação irada aqui. Pô, muito bom, muito bom. O meu sonho agora é participar
de uma review de Mario Sunshine do canal da Isadora Game Over. Pra eu dar minha opinião de como que eu gosto desse jogo, ó. Não vou fazer isso não, tem criança assistindo. Pera, é sério que tu me ligou só porque eu tô gravando agora? E como que tu sabe disso também? Pois, tu sabe muito bem que eu coloco uma câmera escondida na casa de todos os meus amigos, né? Ah tá, é verdade, né? Pera, quê? Enfim, eu tinha ligado só pra digitar mesmo, mas agora que eu já tô aqui, eu posso participar do resto do vídeo, né? É pela amizade, pô, me deixa falar aí. Olha, assim, quer saber? Eu tô cansado, então se quiser, pode narrar aí o resto do vídeo, que eu realmente não tô me importando muito. Beleza, Isa, mas sabe que eu vou querer uma pizza em troca também. Ok, eu já me arrependi da ideia. Pizza com abacaxi, óbvio, que é a melhor de todas. Luigi's Mansion foi oficialmente lançado em 14 de setembro de 2001. Caramba! Como pode? Ele saiu antes ainda do jogo mais mediano do Mario, quase um ano antes, e consegue ser muito melhor. E em 18 de novembro do mesmo ano na terra do... E Meu também em Deus. 23 de agosto de 2002 aqui no Brasil, já que ainda demorava para os produtos oficiais chegarem aqui na época que a Gradiente ainda fazia isso no Brasil. Eu nem sabia que esse jogo tinha saído oficialmente no Brasil. Eu também não, eu nem sabia que tinha GameCube no Brasil. Olha só, mesmo sendo lançado num console que apanhou feio pro PS2, até que ele vendeu bem, rendendo mais de 3 milhões de cópias e se tornando o quinto jogo mais vendido do GameCube. O que, pra ser justo, não é tão impressionante assim. Não mesmo, definitivamente não. Apesar disso tudo, ele não foi tão bem avaliado assim na época, tendo raramente avaliações acima de nota 8 ou 7. E o Mario Sunshine teve quanto? Olha, se o Mario Sunshine tem uma nota maior que o Luigi's Mansion, meus amigos, o mundo não é justo. O mundo definitivamente não é justo, não sobra um pingo de esperança pra nossa humanidade. Por conta dele não ser um jogo muito longo e ter pouco fator replay no geral. Eu não saberia, eu joguei tipo 15 minutos desse jogo, não sabia pra onde é que ir, fechei ele e nunca mais joguei. Ah, pô, não, aí é tristeza, hein? Aí eu não vou te defender mais no resto do vídeo, não. E aconteceu uma coisa quando eu fui jogar no 3DS. Não me perguntem o que eu acho de Luigi's Mansion. Dito isso, ainda não acabou as coisas relacionadas à coisa da versão beta, já que, como sempre, temos muita coisa dentro dos arquivos do jogo final que não foram usados ou que mostram várias diferenças em relação ao que tivemos no jogo de verdade. Temos várias categorias de arquivos para explorar, então para começar, vamos falar sobre alguns gráficos descartados. Temos esse gráfico que provavelmente seria um cenário antigo pro Game Boy Horror, esse brilhinho que ficaria nos fantasmas. Esse cenário é o fundo do vídeo ali, né? Diga-se de passagem. Que veio de uma build antes daquela E3 de 2001, que é o ano mais legal que existe. Essa mão do Luigi que apareceria como reflexo nas maçanetas daquelas cutscenes, as portas abrindo, algarismos que vieram daquele cronômetro que tinha na demo da E3 e também aquele contador de HP que inclui não só os números, como também essa borda listrada que ajudaria a rastrear fantasmas próximos. Esses dois gráficos de fantasmas que se tratam de designs antigos da... Isso aqui parece Donkey Kong, aqueles gráficos pré-renderizados, né, não? E, aliás, abrindo um parênteses aqui, o melhor ano não foi em 2001, foi 2005, tá? Porque o meu time ganhou o Mundial, cadê o Mundial Parmeira, cadê o verde não aparece aqui, o verde é proibido no canal, ó. Ele fica invisível, o verde, porque não tem lugar pra Parmeira aqui, né, meu? Naquela teaser da Space World 2000, 5 ícones de personagens pra cá, esse diálogo que inclui um Toad verde que nunca foi usado, um fantasma dourado, um dos Portrait Ghosts, o Bowser e, claro, o Sonic the Hedgehog. Fuck you! Um estranho ícone da Daisy que nunca... Parece que ela tá jogando tênis, mano. E esse cabelo dela, cara? Ela usa uma coroa, ela tá sem coroa também. Aparece no jogo e é só um recorte de um render dela do Mario Tennis de Nintendo 64. É teorizado que esse render foi usado pra testar a mecânica de sugar posters da parede com um aspirador de pó, mas, sinceramente, se fosse eu... Além disso, tem as... Que isso, deve ter sido a pior coisa absurda já falada, textura de olhos pro Luigi depressivo que foi usado nesse render que apareceria no final do jogo caso tu pegasse um rank ruim. O que inclui também esse render dele fazendo símbolo de facção que apareceria... É isso que eu ia falar. Ô Luigi, na Bahia isso aí não dá certo não, mano. Cuidado, com um rank bom no final. E esse com 2 sinais de facção. Qual é, mano, Luigi? E seria pro final 100% do melhor rank Caramba, essa cena é real? Tem a mansão de dia, cara? possível de se pegar no modo aventura. Esse texto tem, obviamente, português de Portugal, que na tradução... Tá escrito... Soste. Blá, 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 blá. No... Caramba, faz tanto tempo que eu não leio. Fica algo como... E um presente pro doutor. E igualmente...
Ah, por exemplo, é isso. Seria usado no finzinho do jogo. Essa mão estranha que não sabe onde seria usada, uma textura de um Nintendo GameCube, que é apenas um placeholder para um dos cenários, e tem um efeito translúcido na tampa em cima dele que provém de um design protótipo do console. 2 ícones de um Boo e de uma chave que provavelmente seriam usados pro Game Boy Horror, caso tu achasse algum Boo ou chave usando o scanner dele. Esses textos pro laboratório do professor Desastre, ok, esse é o nome dele em português. Outro texto que tava na tela de título da demo da E3, uma fonte de texto que seria pro Debug Mode, essa textura de um navio dentro de uma garrafa que faria parte de uma das várias mobílias das builds antigas que não tinham um interior modelado de verdade, e também esse carpete da demo de controles da Space. Isso aqui parece um livro, na real, não parece um carpete, não. Worlds 2000 e uma textura beta pros espelhos que tem espalhados pela mansão. Nossa, coisas realmente emocionantes por aqui. Agora, indo pra próxima sessão, temos vários modelos em 3D descartados pro jogo, porque já não falamos de coisa suficiente nesse vídeo ainda. Nessa parte, temos uma Skybox que foi usada na demo da E3, uma pasta de efeitos que possui uma porta inutilizada e um efeito de luz azul distorcida, que se parece com uma espécie de aura. É, aqui, ó. Farmando aura, meus amigos. Espera, aura? Eu tô farmando aura. Além dessas outras 3... Não, eu tô farmando aura. Para imediatamente. Aliás, eu quero fazer um negócio pra vocês, um apelo pra vocês. Parem imediatamente de falar que eu pareço o cara do Ninetale, mano. Eu não tenho nada a ver com o maluco do Ninetale. Tenho 2 brasileiros, um pai, um filho, sei lá, se é irmão mais novo, mais velho. Ele fica, Ninetale, não sou eu. Não sou eu, não é meu irmão, não é meu primo, não é meu tio, não é minha família. Não tem nada a ver, não é nem parecido. Parem de falar que eu sou o cara do Ninetale, mano. Não sou, eu não sou o cidadão do Ninetale, mano. Não é nem parecido, por favor. Fica aí o meu desabafo mais uma vez aqui sobre esse assunto. Postas não usadas. Uma de coração que levaria pro primeiro boss do jogo, outra de estrelinha que levaria pro quarto dos irmãos fantasmas, e outra que seria usada pra sala da galeria. Tem também essa sombra de um modelo beta do Quagmire do Family Guy, onde as texturas são as mesmas, porém ele tem asas mais afinadas e extensas, além de ter mais deformações na parte de baixo na expressão dele. A boca também é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. O modelo alternativo do Mario, que é esticado para as proporções do Luigi, tem as alcinhas para encaixar no Sugo Spectre 3000. Porque queriam botar o Mario pra sugar aqui nesse jogo, né? Meu Deus do céu, deixa o Mario em paz, cara. O nome do Poltergust 3000 em português é Sugo Spectre 3000. Pois nome muito bom. Sabe que o Sugo... E tem uma geometria mais simples comparado ao modelo usado no jogo final, além de consistência na hitbox e na iluminação, que talvez signifique que ele seria só um clone do Mario para aparecer em algum momento, ou também que seria usado para um descartado modo multiplayer, que mais sabe. Ah, isso seria interessante. Modo multiplayer, tudo bem, pode botar o Mario. Agora, pô, deixa o Luigi ser o protagonista, né? A gente vai entrar em mais detalhes. Junto disso, tem outro modelo alternativo pro Luigi que tem leves diferenças no rosto e nas animações dele. Esse tomate que poderia ficar estático ou ficar girando, uma vez que fosse usado pelo fantasma da cozinha. O modelo de uma bandeira branca com essa animação dela sendo movimentada. O Luigi tá pedindo paz, arrego aos fantasmas. Uma versão protótipo do aspirador de pó que possuía um formato bem mais quadrado e simples e se assemelhava muito mais ao aspirador de pó de verdade. O que é sim, bem chato, mas como mudaram isso depois eu não vou julgar demais. Na real, se vou julgar sim, esse design é uma merda. Tudo disso tem esse bocal que fala mesmo, que apareceria quando você usasse o poder da água nele pressionando o botão L, e esse bocal para expirar ar para fora do aparelho. Isso aqui parece um pouco com o Flood, um pouquinho, vai, assim, fazendo uma analogia, principalmente o da água ali, né? Que seria pra quando você apertasse o L sem ter algum elemento coletado. Esse inimigo chamado simplesmente de Ball, vulgo Bolas, que teria 4 colorações diferentes e ficaria saltando pelas salas com diversas animações de se esticar. Tá, mas o que ele faria? Ele era um fantasma? Dá pra sugar O ele efeito também? de brilho protótipo pras bolas, de brilhar na sala da sinuca, essa teia de aranha que talvez ficaria na sala de entrada da mansão, o modelo do Luigi no formato daquelas bonecas russas que ficaria nos mapas do Game Boy Horror, que fica... Como é que chama isso aí? Matrioska, né? Na mesma pasta que esses 5 modelos de mapas da mansão pro Game Boyzinho, que tem várias diferenças em relação aos modelos usados. No porão, a entrada pro lugar ficaria no corredor principal e o altar secreto era menor. No primeiro andar, as portas da versão D3 ainda estão presentes e a sala escondida junto da sala do mordomo estão conectadas por uma porta. No segundo andar, tinha uma porta que levaria pro corredor da área 3. E no último andar, praticamente todas as salas eram conectadas e liberadas por conta dos devs ainda não saberem como o jogador poderia navegar por essa área. Gente, é tanta informação que eu tô só aceitando, tá?
Eu tô só... Se ele falar assim, o Luigi aqui me peida fogo. Beleza, vambora. Eu tô aqui só tentando abstrair aqui e obter o máximo de informações possível, porque é muita coisa. Assim, o que eu vou comentar aqui dessa parte? Ah, nossa, é muito legal esse andar aqui. Eu vou ficar falando coisa desnecessária também aqui no React, né? Eu acredito. A Isa acredita. Tendo também a sala removida no canto esquerdo do terceiro andar, que curiosamente ficaria bem em cima da varanda do segundo andar, embora a gente não saiba o que teria ali de verdade. E como um bônus na pasta, tem 2 modelos para as portas trancadas com contorno vermelho e um modelo de chave para aparecer no mapinha. Já em outra pasta relacionada, tem mapas não usados pro laboratório subterrâneo para 2 salas normalmente inacessíveis para a área. Mas o que mais chama atenção aqui não é nem esses modelos em si, mas sim o fato de que o Por que tem uma Amy ali no meio da edição? Perdida do Luigi's Mansion. O nome desses arquivos é simplesmente Rabo 1. Nada a declarar, isso só é hilário mesmo. Mas itens aqui incluem uma Cara, eu gosto muito quando tem shitpost na edição. De verdade, não tô sendo irônico, eu acho muito legal. variação verde do Toad, que a gente até já viu um ícone antes, Sim. variações azul e ciano dos Ghost Guys e uma versão rosa dos ratinhos dos corredores. 21 modelos dos Portrait Ghosts exclusivos para quando eles são transformados em retratos, que mostram pequenas diferenças em seus designs, principalmente no Van Gogh e nos irmãos sentiu expressões mais amigáveis em seus rostos. Uma alt, é isso que você quer que eu fale assim, tá bom? Uma alt da escrivaninha do salão que... Muito bom, ele só tá lendo o roteiro. Aí, tipo, ele faz alguns comentários no meio. Faz comentários absurdos que a Isadora remove também, censura. que por algum motivo tinha uma textura de maior qualidade em uma das perninhas dela, uma mesa dourada que ficaria na sala do espelho, uma cadeira vermelha pra sala do observatório, essa poltrona woke que estaria na sala da sinuca, Parece bacon, mano. Não parece umas fatias de bacon, mano. uma privada com a tampa impossível de ser fechada. Não diga, não diga, não diga. Um gramofone pra sala da projeção, uma mesa pro banheiro que talvez foi cortada por ser grande demais, esse vaso que aparece em várias gravações da E3 e até mesmo foi reusado no cenário da mansão que tem no Super Smash Bros. Brawl. Por quê? Vaso de ouro pra sala dos tesouros e um marrom pro estúdio das cerâmicas. Essas 3 cadeiras com vasos em cima, um par de plantas que ficaria na varanda da mansão, uma escada e 3 retratos para a sala dos estudos, uma versão interagível da pintura de flor, uma versão simplificada do armário do banheiro, uma versão de melhor resolução da pintura da mansão. Cara, ele já tá perdendo ar, já dá pra perceber que claramente tá perdendo ar, tá? E outra, qual é a diferença dessa beta pro final, mano? Cara, eu sou daltônico, eu não tô conseguindo ver diferença nenhuma. É a mesma coisa. Um alçapão de madeira que abriria quando fosse tocado, uma lanterna de gelo pra sala fria que ficaria no centro do quarto, esses morceguinhos de teto. Existe essa sala fria no jogo? Ou só na beta E mesmo? uma versão parada dos ursinhos de pelúcia pra sala do berçário. E pra fechar, esse trenzinho de madeira pra sala dos gêmeos. Uou! Ok, mas agora eu queria enviar algo bizarro de Sim, por favor. verdade. Bem, eis aqui o último modelo deletado que é o mais estranho do jogo inteiro. Esse fudido aqui. Esse ou seja lá como que pronuncia essa porra. Cara, que merda é essa, mano? Isso me lembra aquele bicho do Resident Evil. Tá ligado que ele vem... Aí você tem que... Aliás, ó meu chapéu de desmonetização. Ó o que a minha cabeça pensa o tempo inteiro quando eu tô fazendo vídeo, ó. É aqui, ó. Desmonetização do canal, é isso, sempre. Essa coisa deformada aí era pra ser um dos inimigos dentro da mansão. Porém, a gente tem zero ideia de onde ele realmente apareceria no jogo e se ele era pra ser um fantasma de verdade, já que Ah, eles conseguiram colocar dentro do jogo, pegando os arquivos. ele não tem textura e tem no máximo alguns efeitos de partículas ligados a ele. Também é possível achar 6 animações feitas pra ele caso tu hackeie ele pra dentro do jogo, respectivamente pra ataque, tomar dano e outras 3 pra se envolver pra esquerda e pra direita e pra aparecer na sala. Fora esses 3 modelos de esferas com efeitos especiais aplicados nelas, provavelmente relacionados aos poderes de água e gelo, onde os arquivos dela possuem Elcor no nome. O que nos leva a acreditar que essa esfera de energia ficaria no centro do corpo desse bicho e traria algum tipo de poder ou habilidade a mais dele, porém nada realmente confirmado. Eu já me borrei nas calças, senhores. Sem ter visto esse personagem no jogo. Imagina se ele tivesse lá. Eu não ia jogar, não. Eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz com o Resident Evil quando eu era criança. Eu vou esquipar.
Desculpa. É só algumas teorias que a gente tem do que essa desgraça de modelo poderia significar. Ou seja, é bizarro! Lost Media! Ok, Sinker, já tá bom da sua parte. Deixa que a partir daqui eu continuo o resto das coisas, beleza? Ah, ok, de boa, eu tava ficando cansado também, mas não esquece da pista de abacaxi, hein? Bom, sabendo agora que tu praticamente me stalkeia e sabe de tudo que eu faço, eu pago mesmo. Eu só não garanto que a pizza aqui é a melhor de todas, mas daí vai de tu. Entendi, sem problema, eu gosto de abacaxi na pizza mesmo. Ok, eu já ouvi o suficiente. Vamos falar de animações descartadas agora, pode ser, gente? Vambora. Quanto a essa parte, temos simplesmente 23 animações não usadas pro Luigi, onde as únicas que realmente são interessantes de se falar são as que tem o termo Turi no nome do arquivo, que no caso se referem ao ato de pescar, o que é estranho considerando que nada perto disso acontece no jogo final. Caramba, será que ele pescava fantasma aqui? Aparentemente ele tá puxando algum ser ali. Se bem que esse último que ele tá deitado ali, tendo um ataque epilético, não parece pescar também, né? Todo jogo que tem um minigame de pescaria é perfeito, então vai lá saber se isso não deixaria o Luigi's Mansion melhor também, né? Essa animação da Lydia que apareceu na demo de Você Sabe Quem, que faz parte daquela antiga mecânica de tu só poder atacar ela caso ela se vire pro outro lado, ao invés de só puxar a cortina. Essa do Uncle Grimly, chamada de Still Up. Esse cara, inclusive, tem o rosto parecido com aquele Luigi derretido, né? Tá parecendo o Luigi do mal esse cara aqui, ó. Que vulgo roubo de chave, que deixa bem explícito sobre o que se tratava essa opção. Essas 6 animações do Fantasma Dourado, respectivamente dele spawnando na sala, escapando do aspirador de pó, flutuando no ar, sendo capturado e assustado pelo Luigi, e também pra quando ele errasse em assustar o player. Junto dessas outras 6 do Fantasma Vermelho e mais 9 do Fantasma Azul, Meu Deus, é muita animação, cara, de muita coisa. que possuem um set de ações bem semelhantes ao inimigo anterior. 3 animações do Fantasma Laranja aparecendo na sala, atacando e assustando o Luigi. Esse fantasma aparece na versão final do jogo, o Fantasma Laranja. São tantos fantasmas, faz tanto tempo que eu não jogo também que eu não me lembro. 2 animações do Fantasma do Boliche que demonstram que ele originalmente se moveria ao invés de só ficar parado. Essa do Fantasma da Lata de Lixo que... Caramba, esse fantasma aqui me lembra muito o Roblox, que não é o jogo, por incrível que pareça, é o primeiro Roblox, que é o amigo do Rayman. Manja aquele mascote da Ubisoft, que parece o cara de 37 anos que parece que tem 17? Não tem uns jogos que aparece o Roblox e a família do Roblox? Não parece esse fantasma aqui? É a mesma coisa. seguraria 2 bananas. Outras 5 animações dos fantasmas dos tetos, que no jogo lançado só possuem 3 animações diferentes ao invés... Por que eles não... Eu não consigo entender. Eles não aproveitaram isso aqui e deixaram o fantasma com 3 animações só. Por que não usa? Já tá pronto. É só implementar no jogo, cara. Das 8 que eram planejadas, essas 2 do Boo aparecendo e dando risada, que seriam usadas em um dos 3 tipos de Boos que podem aparecer na mansão. A gente tem Boos aparecendo? Boos normais assim? Eu nem sabia, meus amigos. Eu achei que só tinha o King Boo. E aqueles outros fantasmas do jogo é o que ela tá mostrando aí. Que são os fantasminhas mais achatadinhos, mais magrinhos, digamos assim. Esse set de 5 animações do Bulossos que reusam algumas ações dos Boos normais. E claro, mais 2 do King Boo esperando e ficando envergonhado. Olha que pitico, olha que bonitinho. Tô com vergonha. Faz o passinho do... Partindo agora para áudios descartados, temos mais músicas não usadas que podem ser encontradas nos arquivos do game, fora aquelas que eu já citei antes no vídeo. A primeira delas é uma música curtinha chamada de Room Underline Space, que tocaria na sala do observatório, presumidamente depois de você olhar pelo telescópio. Isso aqui tem total cara de Luigi's Mansion. Pra mim, se tocasse esse áudio, eu falasse, ah, pô, isso aí foi usado, com certeza. Sabe o que parece isso aqui? Parece o Ding Dong do Faustão. Ou qual é a música? Rock com... Não era rock. Como é que era? Pablo com 3 notas. Qual é a música? Quer dizer, eu fiz 4, né? Não fiz 3. Eu já errei já a brincadeira. Essa variação sem looping da mesma melodia que talvez seria usada na tela de resultados quando os seus tesouros fossem contabilizados. Esse jingle do tema principal do primeiro Super Mario Bros., que baseado no nome do arquivo, talvez tocaria logo depois da batalha contra o Bulossos, por alguma razão. O que, pra complementar, também tem um tema completo da mesma música, só que com mais instrumentos e mais extensa. Os caras não sabem viver sem Mario, mano. Ai, sem meu Mario eu não consigo, mano do céu. Deixa o Mario em paz, cara. A trilha sonora do Luigi's Mansion é maravilhosa. Não precisa botar música de Mario no meio. Uou, eu tô
retroando. Fora isso, tem essa outra jingle que tocaria quando o Luigi entrasse naquele poço do jardim dos fundos da mansão. E aqui é a mais curiosa de todas, que é uma versão em piano da Totaka Song. A Totaka Song, pra você que não conhece, Eu já ouvi falar da Totaka Song. Tem a ver com o bagulho do Yoshi, não tem? ou que só nunca viu o vídeo do Nintendo Fan, Ah lá, ó. A canção de Totaka. Totaka Ongaku. mesmo, é uma simples melodia de 19 notas que foi escondida em diversos jogos diferentes da Nintendo, pelo compositor da empresa nomeado de Kazumi Totaka. Homem esse responsável por também compor as trilhas sonoras de Animal Crossing, Mario Paint e até mesmo aqueles canais do Nintendo Wii que eu tanto elogiei no meu vídeo sobre a interface do Nintendo Switch. Além de, claro, ser o dublador oficial do Yoshi, Falei que tinha um Yoshi envolvido? É ele que faz o... e mais principalmente do Professor Desastre. Ele teve a sua parte importante no desenvolvimento de Luigi's Mansion e pelo fato dele ter igualmente feito as músicas desse jogo, é claro que ele não ia deixar de esconder essa canção secreta dele no game. Normalmente a música já pode ser ouvida no menu de controles caso você espere por mais de 3 minutos nela. Cara, é muito legal como a Nintendo, apesar de ser extremamente engessada, eles têm essas liberdades, né? Eles deixam ter esses easter eggs ali que não afetam em nada o game, né? Não afeta o game. Você fica 3 minutos na tela de controle. O que isso vai prejudicar o jogo? Nada, eles deixam colocar o Totaka Song lá. Que bom, isso é muito legal. Agora a Nintendo podia só deixar a galera fazer fangame em paz também, né, Nintendo? Só que, como eu disse, também era pra tocar uma versão em piano da Totaka Song naquele minigame da Melody Pianissima, em que tu precisa adivinhar o nome da canção que ela toca nas teclas do piano. Todos os códigos e atores pra esse evento ainda estão dentro do jogo, e só é impossível de presenciá-lo sem usar código mesmo. Mas, bem, aqui tá ela. É que assim, se fosse pra tentar adivinhar, a grande maioria da galera não ia saber o que é Totaka Song. Então não sei se faz tanto sentido assim colocar isso aqui dentro do jogo. Mas como easter egg, dentro do easter egg, eu acho que funcionou como easter egg, hein? Um detalhe interessante é que no diálogo da Melody Pianissima desse evento inutilizado, ela se refere a essa canção como o tema de Totakeki, onde o nome de Totakeki se refere ao nome japonês do personagem KK Slider do Animal Crossing. Eu tô Que, quem diria, também é dublado pelo Kazumi Totaka. Afinal, o primeiro Animal Crossing já tinha sido lançado lá no Japão no Nintendo 64 em 2001, então no fim é só tudo uma referência gigante que infelizmente a maioria das pessoas nunca puderam ver por meios normais. A galera não ia pegar também se estivesse no jogo. Eu acho que fizeram certo em tirar. Não sei se teria... A galera ia ter que chutar qual que é o nome do negócio ali. Diferente, por exemplo, da música do Mario lá que ela toca, né? Já a segunda parte dos áudios descartados incluem só diálogos de personagens falando coisas aleatórias ou específicas para certas cenas, e como não tem muito o que detalhar sobre eles, ao contrário das músicas anteriores, eu só vou deixar a maioria deles passando pela tela, enquanto eu só coloco pequenas descrições sobre os áudios na edição para quem quiser entender melhor sobre para que eles seriam usados. Essa parte eu admito que é meio chatinha de ver, porém ela é necessária de ser mencionada para o vídeo ficar completo. Então, caso você queira pular esse trecho, o timestamp vai... Cara, ok, são 2 minutos, gente, pelo amor de Deus, 2 minutinhos. Enfim, aí vai tudo. I got you. Luigi, gotcha. Gotcha. Ow, oh, oh, nice doggy. Nice doggy. Oh, pet, pet. Hang on, Mario. Mamma mia. Oh. É sério que tem uma linha de diálogo do Luigi que ele fala Mamma Mia? Eu acho que a gente pode pular, né? Né não? Né não, Isadora Game Over, que você fez questão de colocar essa merda aqui falando Mamma Mia, né? Whoa. Caramba, parece o gemidão do Luigi esse aqui, mano. Só faltou isso, né?
Welcome to Acid Theater. Isso aí é o Ato Malaquinha. Parece que ele tá fazendo beatbox, né? Indo agora para áreas inutilizadas da mansão, temos logo de cara o Map Zero, que no caso é um mapa com um total de 4 salas cheias de objetos e personagens aleatórios, obviamente apenas para testes e nada além disso. É interessante ver que essas salas remetem um pouco à sala inicial da mansão em suas arquiteturas. Agora, se isso era ou não era para ser uma versão inicial das salas da mansão, aí a gente só fica na pura especulação mesmo. Temos adicionalmente 3 versões diferentes da sala da galeria, onde todas não têm fontes de iluminação e teriam corredores muito maiores do que a gente está acostumado, principalmente na terceira versão, que tinha uma arquitetura completamente diferente da que foi usada na sala definitiva. Parece uma backrooms ali, mano. Se fosse assim a versão final, eu me cagaria na calça. Sendo mais puxado para uma área subterrânea do que para uma galeria de retratos propriamente falando, tem também uma versão inutilizada da sala principal do laboratório, que teria esse stand para um dos braços robóticos, a sala de retratização, que tinha uma aberturazinha para uma porta, que talvez te deixaria entrar nessa sala no modo história, a sala 01A, que eu acho que seria só uma sala de testes, ou talvez uma versão protótipo da sala secreta da mansão, e a sala do disjuntor, que era menos detalhada e tinha a porta num lugar diferente com o contorno dela não tendo textura alguma. Voltando para algo mais técnico de volta, é possível achar alguns códigos e comandos inutilizados que podem ser colocados de volta no game final a partir de hacks. O primeiro que dá pra achar é um código que faria o Luigi ser envenenado, assim perdendo HP e moedas enquanto ficaria expelindo corações roxos pra fora. Cara, que negócio macabro. Você viu? Parece o Mario se afogando no Mario 64. Eu tô morrendo. Até a expressão dele tá ficando roxo, tio. Essas são, além de ter uma animação igualmente inutilizada pra ela, também usa aqueles olhos depressivos do Luigi que Isso que eu ia falar, pô. É a versão a gente já viu do antes. E até hoje não se sabe direito qual tipo de fantasma que poderia te dar esse efeito de envenenamento. Talvez um boss ou coisa do tipo. Outros códigos que dão pra achar são os que ativam alguns modos onde o Luigi ficaria com medo. O primeiro modo ativa quando você é atingido com 50 de HP sobrando, onde o Luigi fica andando bem rápido no chão enquanto engatinha pra trás. O segundo modo é pra 70 de HP, onde ele fica mais lento e bugado olhando toda hora pra baixo, por conta de uma animação que não foi definida de forma certa no código. Ah, ok, ele ficou meio... Ih, como é que é? Tô vendo um macaco em cima do poste. É o próprio. E o terceiro modo é unicamente para salas acesas, em que ele fica todo cagado de medo, andando de forma muito mais delicada, parecendo que, sei lá, saiu do banheiro sem usar papel higiênico. Mais códigos nessa parte também incluem aquela mecânica que faria o Sugo Spectre 3000 superaquecer e explodir, que nesse caso só mostra a animação dele tremendo antes de explodir realmente. Pros fantasmas normais, que ativa uma animação chamada de Enfrighten, que se assemelha bastante ao ataque daqueles fantasmas da build da E3, que muda o estilo da câmera para ficar menor na resolução do jogo, também semelhante àquela mecânica de zoom na build da Nintendo Difference. Sim, é verdade. Na build do evento que teve lá, da Nintendo, tinha algumas cenas que davam um zoom. Tu tava jogando assim, dava um zoomzinho assim. Eu achei chique, eu achei meio legal essa dinâmica. Eu não sei porque eles não deixaram na versão final. Que reativa aquele design antigo do Game Boy Horror pra apontar onde tem fantasmas próximos, a partir da direção em que as linhas ficam amarelas no canto. E lógico, tem mais 15 tags do código que comandam ações sem utilidade alguma, 7 restos de códigos relacionados aos fantasmas da mansão, mais 7 relacionados a texturas 2D que fazem parte da decoração das salas, como posters, papéis e etc. E outros 5 que fariam certas condições dentro do jogo, tipo o When Find Player Near, eu acho que é assim que fala, que permite que alguns fantasmas apenas apareçam caso o Luigi fique bem próximo do campo de spawn deles. Entretanto, eu acho que
Pô, são tantas dinâmicas legais, por que não anuncia isso no jogo? Por que não tem esses fantasmas que só apareceriam se o Luigi estivesse bem perto deles? Eu acho super legal, acrescentaria bastante no jogo. Talvez tenha sido a falta de tempo pra implementar tudo isso e ter fantasma suficiente ao longo do jogo pro negócio funcionar. Eu não sei, né? O que eu sei é que eu acabei de perceber que tem um Mario Sunshine aqui, ó, pegando teia de aranha. Foi uma boa homenagem, Isadora. Você que odeia o Mario Sunshine assim como eu, tem que botar ele pegando teia de aranha mesmo. Tem que deixar ele esquecido. O mais interessante de se mencionar aqui é um que simplesmente ativaria um inédito modo multiplayer pro jogo. O modo multiplayer é algo que foi implementado em jogos futuros da série, mas que aparentemente já era pra estar desde o primeiro jogo como um modo disponível. Ativando ele, um segundo Luigi é spawnado na sala e mostra como esse modo funcionaria na prática. Nele, ambos os players podem caçar os fantasmas e a câmera se separa, uma vez que ambos os personagens se afastam e ela não consegue mais seguir o player 1 sem perder o foco do player 2 junto. Por que não colocaram isso no jogo, mano? Será que foi limitação técnica ou de console ou gráfica? Eu não sei. E aí entraria bem aquele Mario, que é um clone do Luigi, basicamente, com o Mario mais esticado. Seria muito legal, né? Será que não dá pra aplicar? Os hackers não conseguem fazer esse multiplayer rodar com o Mario? Claro que isso aqui não tá perfeito e tem alguns problemas de programação, como o fato do segundo jogador demorar mais pra entrar em portas, ou dele não conseguir realmente stunar fantasmas igual o primeiro jogador, mas ainda assim é super legal ver que essa ideia de fato teve um bom progresso no desenvolvimento. Muito provavelmente o segundo player usaria o Mario com o seu Spectrum 3000, igual a gente viu antes nos modelos descartados. Foi o que eu falei, exatamente. Ó, Isadora, não precisa me ficar me copiando também, né? Aí fica feio, né? E realmente seria interessante ver como esse modo extra ficaria no jogo final, caso fosse finalizado. Agora, pra gente fechar de uma vez por todas essa reta final do vídeo, vamos dar uma última olhada em outras coisas gerais que estão incluídas nos arquivos do jogo. Bora. Essa é a última leva de coisas da versão beta que tem sobrando, então vamos eliminar isso de uma vez, vai? Pra começar, é possível achar essas 3 variações de caixas de diálogo que representam o Fantasma Dourado, o Bowser e o Mario. Com essa do Mario sendo bem semelhante à que é usada na versão de 3DS do jogo. A sala de treinamento, que tem 2 arquivos de caminhos de... Eu nem sabia que tinha o Luigi's Mansion pra 3DS, pô. Eu achei que tinha só o Dark Moon lá, que é o segundo. Fantasmas chamados MG_PF e MG_PF1. Além de outros 3 relacionados a geradores de fantasmas que ficam nas paredes da sala, spawnando de novo o Fantasma Dourado na área. E outros caminhos relacionados ao Mr. Bones, que mostram que ele originalmente estaria presente no jardim da mansão, já que o nome dos arquivos são School_23_1 e 2, onde School se refere a ele e 23 se refere à 23ª sala da mansão. Ah, agora eu entendi. Porque eu falei, tá, ele é do jardim, porque o nome dele é School 23. E daí? Faz o School. Desculpa. Que é justamente o jardim. Quando no jogo final o Mr. Bones só aparece no cemitério do lugar mesmo. Uma coisa interessante que tem nessa seção são esses ossos de movimento nos fantasmas rosa e azul que ficam bem na parte do nariz, que por mais que eles não tenham nos modelos completos, eles tinham no design beta. Então é maneiro que esse detalhe ainda esteja no jogo final de algum jeito. Tem em seguida esse outro osso de movimentação para a porta da cabana que seria usado para abrir e rotacionar ela. Agora que eu entendi, osso de movimentação, o negócio que tu coloca no programa lá pro personagem se movimentar, é basicamente um osso de verdade, tu coloca ali e é basicamente o ponto pra ele fazer o movimento, é isso, né, de forma pra bem ativar burra. O sobramento antigo que os Boos tinham, sendo mais opaco e brilhante do que o comum, animações descartadas do Luigi mexendo nas portas trancadas com... Agora que eu me liguei que tem sim os Boos, é mais pra reta final do jogo, né, que eles aparecem, os Boos normais, né? Um campo de força que te impede de ir pra próxima área antecipadamente, mas que aparentemente poderia ativar essas animações em algum momento que tu não tivesse a chave pra elas. E esses arquivos em CVS que revelam não só quem tava cuidando dessa parte do jogo, no caso Hiroki Sotoiki, um dos programadores da equipe, como também o server da Nintendo envolvido no serviço, e principalmente que o nome interno de Luigi's Mansion é simplesmente Projeto 1. Melhor nome! Melhor que isso, só Projeto 9, pô. 9 é bom demais. Nossa, que foda! Assim, não é como se tu pudesse falar muita coisa também. O arquivo do teu vídeo da interface literalmente se chama mais um teste. Eu nunca ganho no argumento, né, hein? Detalhe, curiosidades sobre meus canais. Todos os meus vídeos são upados no YouTube com o título Brincando com os Meus Amigos Alegres.
Aí você fala, por que, Pietro? Porque teve uma época que eu fiquei traumatizado. Era o único jeito que eu conseguia subir um vídeo e o YouTube monetizava meu conteúdo. Brincando com meus amigos alegres. Você que conhece meu canal há mais tempo, você sabe exatamente do que eu tô falando. Porque eu fiz vídeo falando sobre isso. E era uma merda. Então até hoje, pra descargo de consciência, deixo lá, brincando com meus amigos alegres. 1, 2, 3, 4, depende da quantidade de vídeo que eu renderizo de uma vez só. Ok, acabando com a última leva de conteúdo de uma vez, algo bem nebuloso que foi descoberto pelo @DarthCloud64 no Twitter, vulgo X, ai, que nome horrível, é que no controle protótipo do GameCube... Nossa, esse controle aqui parece que fez... Como é que fala? Cirurgia bariátrica, mano. A perninha dele ali, fina. Que isso, cara? Que estranho esse controle de GameCube. Nomeado de DS5, existia uma mecânica de botão de pressão que seria usada no Luigi's Mansion, já que ele é sim possível de se ativar, caso tu seja um dos sortudos que já pegou esse controle na vida, claro. Como ele tá incompleto, ele ignora os valores dos analógicos A e B, mas de qualquer forma é curioso imaginar como esse modo de pressão poderia funcionar no jogo. De repente isso iria mudar a forma que tu usa os poderes do Sogo Spectrum 3000, mas não tem nada além de pura especulação sobre isso. É que assim, né, não precisou pro jogo, tipo, ter um medidor de pressão de quanto que tu aperta o botão pra ele sugar mais ou sugar menos, né? Sei lá, tem fantasma que tu vai ter que sugar mais, tu tem que dar uma baita de uma sugada. Tem um fantasma menorzinho que é só uma sugadinha, pequenininho, entendeu? Bom, não sei, eu realmente não sei, a gente fica no campo da especulação de fato. Ou às vezes tu aperta o botão pra ele dar a jatada, né? Dar a jatada maior, mais longe, ou uma jatada menor, depende, sei lá, eu não lembro agora no Smash se tem alguma coisa que tem que apagar, que aí tu tem que usar água pra apagar, eu não lembro agora, meus amigos, mas infelizmente a gente não vai saber, né? A gente tem esse controle DS aí que eu nunca tinha ouvido falar também, eu nem sabia que tinha sido confeccionado, isso aqui deve ser um item raríssimo de você comprar por aí, né? E aparentemente no jogo WarioWare Get Together, um dos microgames usa assets da versão beta do Luigi's Mansion, só que em alta resolução. O quê? Pois é, eu fui dar uma checada nisso e realmente é verdade. O usuário @PortableProduct1 no Rio Tietê Digital conseguiu disponibilizar e dumpar os arquivos do WarioWare pra provar isso. E colocando os modelos dos objetos lado a lado, fica bem claro o quanto eles são mais detalhados que os modelos dos objetos do jogo de 2001. Então, mas peraí. A E3, esse aqui, a E3 2001 tá mais detalhado que a versão final, hein? Não é por nada não, eu achei que tá melhor da direita ali do que da esquerda. E enquanto é possível sim que eles estejam assim pelo fato de estarem em um jogo de Nintendo Switch, isso também se encaixa bem com o fato de que havia sim limitações quanto ao tamanho dos arquivos nos modelos do GameCube. Então, é bem provável que por serem coisas da build da E3, eles tinham mais detalhes antes de serem capados pra não dar problema nos arquivos. É, eles poderiam trabalhar com mais liberdade naquela época, né? E é bizarro pensar que hoje a gente não tem basicamente mais esse limite, essa preocupação com o tamanho. Eu não sei se a Nintendo ainda se preocupa com isso, mas as grandes empresas aí, as third parties, eu acho que elas não ligam muito não, pra ser sincero. Agora, como isso aconteceu, sei lá, pô, eu tenho cara de quem processa criança pobre? Tem sim. Ah, tamo junto, cara. Outra coisa importante de se detalhar aqui é que eventualmente o Luigi's Mansion recebeu um remake pro Nintendo 3DS em outubro de 2018, antecedendo e criando hype pro lançamento do terceiro jogo por motivos óbvios. Esse não é lá o remake mais memorável de todos, mas ele tem as suas qualidades. Ele possui algumas adições até que legais, tipo um rank extra pro final do jogo, um multiplayer que possui o GUID do Luigi's Mansion 3 e funciona de forma bem semelhante ao multiplayer descartável do primeiro game, funcionalidade a amiibos caso tu seja rico, sistema de conquistas, bosses levemente mais difíceis e por aí vai. É uma forma super válida de se jogar esse clássico de fato, mas além do multiplayer que eu citei, outra coisa maneira que provém da versão protótipo do game que foi inserida no remake é a mecânica do efeito em 3D. O efeito 3D do 3DS é muito legal, meus amigos. É um negócio... Eu ouvi as pessoas falando e eu falava, caramba, como que isso é possível? Tu vê o bagulho 3D sem óculos especial, sem nada. Parece que é um bicho dentro de uma caixinha. A Nintendo faz magia, é bizarro. Só que não vingou muito, né? Não se levou isso adiante, nem teve ideia de colocar isso na tela do Switch. Eu imagino também que encarecer pra caramba o projeto, mas... Eu gosto muito quando a Nintendo ela faz as coisas diferentes, ela arrisca, ela solta esses produtos
que são revolucionários, né? São revolucionários pra O caramba. GameCube, em um princípio, teria um efeito semelhante ao que existe no 3DS, e era uma ideia que Hideki Kono tinha em mente para implementar no jogo original em conjunto. Essa ideia até que chegou a ser testada com a equipe de desenvolvimento, mas na prática isso acabou não sendo possível, já que na época a tecnologia ainda não era tão avançada assim para consoles de mesa, e junto disso não era nem um pouco sustentável pagar por painéis 3D para se colocar em um console. Aí eu vou falar pra vocês, eu tenho quase certeza de que no futuro nós teremos viagem no tempo, e eu tenho certeza absoluta que a Nintendo preparou, o Miyamoto lá, com seus 80, 90 anos de idade no futuro, preparou alguém, um cidadão, falou assim: irmão, tu vai voltar pro passado e você vai levar as tecnologias. Só que deu algum problema e ele trouxe as tecnologias antes delas existirem. Então, por exemplo, Virtual Boy, tu bota o olho lá, é um VR. Não existia isso ainda. No GameCube, queria botar o bagulho painel 3D. Ninguém falava dessa merda até então. A gente teve o Wii U, que foi um protótipo do Switch também. Eles não tinham tecnologia na época. A Nintendo sempre sabe o que fazer, mas não tem tecnologia. Eu tenho certeza que tem o dedo de algum viajante do tempo na Nintendo. Vocês não concordam comigo, não? Vocês não acham? Portanto, isso acabou sendo empurrado para a versão de 3DS mais de 17 anos depois do lançamento clássico. E por mais que tenha demorado para isso acontecer, pô, é até que maneiro que o Hideki conseguiu voltar para fazer o remake e realizar esse sonho dele em algum momento, não é mesmo? Então, gente, o meu gato tá falando por telepatia pra eu fechar o vídeo com algo mais assustador pra vocês. E quer saber? Eu gostei da ideia, então vamos aceitar. Vamos ter a última camada do iceberg do Luigi's Mansion? Com coisas absurdas criadas por pura fanfic? Finalizar, vamos falar aqui sobre o famoso mistério da sombra do Luigi. Aí, olha só, eu tinha citado pra vocês no começo do vídeo da sombra do Luigi. É essa mesma, a própria. Peraí, tu entende o que seu gato fala? Mas olha, eu não queria ter que pagar alguém pra dublar ele, então essa desculpa aí que vai ter que colar, cara. Cara, essa não foi cinema. Mas foi Poggers, é isso aí, what? Poggers! Ok, ignorando esse diálogo de bosta que eu escrevi no roteiro, vamos falar de outro grande mistério do Luigi's Mansion pra fechar bem o vídeo, por mais manjado que seja. No começo da área 4 do jogo, a energia toda da mansão vai embora depois que um relâmpago atinge o telhado dela. E logo na sessão seguinte, o Luigi abre caminho para uma sala com o telefone tocando. Você então acaba desenrolando um papo com o professor Gado no telefone, porém, como ainda tá trovejando no lado de fora, é claro que a luz que é gerada reflete uma sombra no Luigi na parede do lugar. Dá um raiozão assim, o Luigi enforcado. Só que, tipo, essa sombra tá meio alta demais comparada com o chão, não tá? E foi a partir desse mesmo pensamento que começou a surgir mais e mais teorias de que essa sombra, na verdade, remeteria a um Luigi enforcado que não era possível de ver no fundo por conta da câmera trancada do jogo. Esse suposto Luigi desvivido é explicado nessa teoria maluca pela base de que Luigi's Mansion como um todo, na verdade, seria a visão do Luigi passando por um purgatório nessa mansão gigante após falhar em salvar o Mario no fim da história. Tem que ter o Mario envolvido. Ai, sem meu Mario eu não consigo essa história. Deixa o Luigi estar no purgatório sozinho. Tem que empurrar a merda do irmão dele junto, mano. Até na hora de criar as fanfics, vocês não são fanfiqueiros de qualidade, não? Faz uma história que não apareça a porcaria do Mario, mano. A desgraça do Mario, deixa ele lá, quieto. O Mario o tempo todo lá, cagando pro Luigi. Ah, e o Luigi foi pro purgatório porque não conseguiu salvar o Mario. E o Mario foi pro céu? Por algum acaso? Egoísta do jeito que ele foi pro céu? Ele foi direto pro inferno, então. Se o Luigi foi pro purgatório, o Luigi é gente boa. Luigi é altruísta, pensa nos outros. Um personagem que ele é medroso, mas ele se supera cada vez, entendeu? Então ele tem que ficar colocando essas histórias de... É a teoria do Ash em coma, é a teoria do Chaves que tá todo mundo desvivido também, mano. E ter desistido com a pior ideia possível. O que muitas vezes era conectado àquela cena do Luigi depressivo que a gente já explicou antes. E de que era assim pro jogo ter um final ruim até certo ponto do desenvolvimento. Isso tudo, porém, cai por terra com muita facilidade, porque além de algo assim ser logicamente impossível de
E a galera conseguiu hackear a câmera, é isso? E ver o que era mesmo de fato? Proposital pelos devs do jogo. Também tem o fato de que esse mesmo problema da sombra alta se repete em mais outras 2 salas e que na versão de 3DS isso não tá mais presente, indicando que era só um bug que foi corrigido, ou seja, sim, isso é apenas um erro de posicionamento das sombras e nada mais. A gente tem que lembrar que jogos assim vendem melhor tendo uma classificação indicativa bem leve, e é bem claro que a Nintendo não arriscaria aumentar a classificação em troca de algo desnecessário nesse. Por um negócio que é literalmente um frame, gente. Um frame. O que te custou? Luigi's Mansion com o frame amaldiçoado. Me custou tudo. Tirei de Everyone pra Team agora o negócio. Esse tipo. Teorizar e imaginar conceitos malucos na internet é algo legal. E eu não julgo quem gosta de ficar criando essas maluquices sobre jogos tão bobos. Eu julgo sim. Se você assistiu meu react sobre o iceberg de Mario Sunshine, feito por ela também, Isadora Game Over, você vai ver que o último tópico é doente. É doente, é uma fanfic absurda, que nem a mente mais criativa poderia conceber a ideia. Entretanto, é nítido que esse tipo de teoria tem uma parada hoje em dia, e mistérios do tipo não saem sendo levados tão mais a sérios assim. Então é no mínimo curioso voltar pra esse tipo de besteira e ver como o pessoal na internet acostumava acreditar tão fácil em uma conspiração completamente fora de questão sobre o desenvolvimento e a versão beta de Luigi's Mansion. Concordo, assina embaixo, não faz sentido nenhum. Tem tanta coisa legal que dá pra teorizar. Um frame da sombra do Luigi. Ainda se tivesse, sei lá, o pescoço dele assim, se tivesse um negócio realmente bugado, né? Mas não. É isso, amigos. Chegamos ao fim? Ou não? E é isso, minha gente, esse foi o documentário completo sobre a produção do Luigi's Mansion. Como eu disse lá no comecinho do vídeo, a história de desenvolvimento desse jogo é realmente bem profunda e interessante. Com certeza, eu não imaginava que teríamos tantas coisas e tantas curiosidades e tantos modelos não usados, tantas versões betas, tantas versões demo de eventos de games e versões remake que utilizaram a parada dali. Teve assets que foram usados em outros jogos milhões de anos depois do WarioWare, que foi usado pro Switch, que era o asset da demo de 2001. Então assim, muito bom. Eu achei que ia ter coisa a ver com Giga Leak, que trouxe muita coisa à tona, de Mario 64, por exemplo, mas nós não tivemos. Olha só que coisa. Imagina se tivesse um Giga Leak com coisas do Luigi's Mansion, acho que daria um outro vídeo de 1 hora. E foi muito bom pra mim poder finalmente falar dessa franquia que eu amo tanto. Infelizmente, como sempre, eu sei que esse vídeo não ficou 100% completo com tudo que se tem realmente sobre a beta do jogo. Ainda tem, por exemplo, algumas coisas muito técnicas sobre funcionamento de fantasmas e toda uma seção relacionada a textos descartados que eu não incluí nesse documentário, justamente porque eu... Ninguém liga! Ninguém liga, ainda mais o bagulho tudo em inglês. Ai, tá em inglês. Gente, não vamos culpá-la, né? Isadora, você fez um trabalho maravilhoso, sensacional, é isso. Tá 100%, no meu coração tá 100%. Não sendo aquela bomba que você desgostar de Super Mario Sunshine, pra mim tá ótimo. Já é motivo, ó. É o motivo de todo meu riso. É isso aí, é hino do Santos aqui. Eu não achei que seria tão interessante assim de se falar sobre em um vídeo com o principal propósito de entreter quem tá assistindo. E o que majoritariamente me complicou de fazer esse conteúdo e que eu preciso citar aqui é que a principal página que eu uso pra fazer esses vídeos de beta, no caso o The Cut Room Floor, é toda bagunçada, cheia de informações com fontes mal acreditadas e com muitos arquivos e vídeos fora de ordem, com uma organização simplesmente horrível. Então, pra fazer isso daqui ser possível, eu tive que me desdobrar demais pra conseguir organizar melhor as coisas de lá, além de incluir outras informações que só se tem acesso graças ao vídeo do Beta 64 sobre o mesmo assunto. Esse vídeo é muito bom. Na verdade, esse vídeo não, porque eu não assisti. Esse canal Beta 64 é muito legal. Mesmo não sendo de Nintendo 64, o nome do canal é Beta 64, né? Ainda bem que não é Beta
Ainda bem, né? Mas é um canal muito bom, já apareceu várias vezes na minha home. Eu devo ter assistido alguma coisa de Mario Kart, são vídeos antigos, você pode ver isso aqui, ó, 6 anos atrás. Eu lembro de ter assistido o conteúdo desse canal, sei lá, 10 anos atrás. E de outros sites externos. Portanto, os créditos para todos os perfis e fontes que eu usei vão estar aí na descrição. E eu espero ter conseguido traduzir tudo de um jeito bacana para vocês curtirem também. Ficou muito bom. Esse vídeo, como deu pra ver, deu um trampo absurdo de ser feito. Então, se vocês querem mesmo que eu mantenha o quadro do Betas de Jogos vivo aqui no canal, mostre a força de vocês dando like, se inscrevendo e hypando o vídeo pra dar a minha dose de dopamina diária que eu amo tanto. Amigos, é isso, não deixem de se inscrever no canal da Isadora Game Over. Ela tem feito lives aí de Kaizo Mario Sunshine, pra quem tem estômago, não dá, é muito pra mim. Não dá nem pra assistir, o negócio é intancável, a versão normal é intancável, imagina a versão, enfim. Deixa eu botar o meu chapéu do Luigi pra terminar aqui, ó. Caramba, eu botei o chapéu do Luigi, eu fiquei com o chapéu da Isadora, muito bom. Tá certo, meus amigos, é isso. Se cuidem, um beijo no coração. Odeiem Mario Sunshine e amem pizza com abacaxi. Tamo junto, se cuidem e até a próxima.